Nesse vídeo vou falar sobre o sistema implementado e reformulado recentemente chamado Exaltation Forge. A mecânica desse sistema foi inspirada no Tibia oficial, porém no Epic War possui requisitos e atributos próprios. No momento há 14 habilidades que podem ser atribuídas a itens de tipos diferentes, como pode ser conferido na nossa página dedicada a esse sistema. Então, armas, armadura, helmets, legs, shields, boots, rings, amuleto e também o slot de ammunition. E como funciona a forja? Basicamente, existem itens no jogo que possuem classificação, que variam de 1 a 4. Via de regra, quanto mais raro o item, maior a classificação. Com base na classificação, será possível subir mais ou menos o tier de um item. Atualmente, nossa tabela traz o seguinte: classificação 1 podem chegar até tier 1. Classificação 2 até Tier 3, classificação 3 até Tier 5, classificação 4 até Tier 10. E quais os requisitos para realizar o processo de fusão? O jogador então ele vai precisar de 2 itens iguais, independente do tier que estejam, mas que tenham classificação. Por exemplo, 2 Amazon Armor, que possui classificação 4. O jogador precisa também de Gold, sendo então a quantia determinada na tabela de nível de tier do item que está tentando alcançar. E por fim precisa da matéria-prima para fundir, que no caso seriam os Exalted Cores, que podem ser obtidos de algumas formas, como loot de Rare Bosses, Daily Reward, em eventos programados, sorteios e também pela Store. A quantia necessária também é determinada na mesma tabela com base no nível do tier, conforme a gente pode visualizar aqui no site, na tabela de taxas e sucesso de fusão. Em tais, o jogador pode chegar até a forja de duas formas, mas a mais fácil seria pelo acesso no segundo andar do depote, que levará então até a Adventurers Guild, onde a forja então fica para o norte. Ao clicar nela, o jogador terá uma janela interativa onde poderá selecionar o item que deseja e vai aparecer alguns detalhes na tela, como chance de sucesso, o custo, os itens necessários para a fusão. E quando pressionado o botão, o processo é executado. Uma notificação então aparece na tela indicando o sucesso ou a falha, e também uma Exaltation Chest é criada no inventário com o item dentro. No caso, esse item recebeu então Tier 1. Se houver falha, o jogador não perde o item principal, no caso, o que possuía Tier mais elevado. Ou caso fossem 2 itens do mesmo Tier, um deles é perdido, junto, claro, com o Gold e a Exalted Core, que foram descontados na tentativa. Na janela, vocês podem notar que há 3 abas no topo, sendo Fusion, essa que utilizamos agora para realizar o processo de fusão da Amazon Armor. Ao lado, há uma aba chamada Transfer. O jogador ele pode transferir o tier de um item para outro, porém o item de destino precisa estar com tier 0 e também precisa respeitar a classificação.
Então, por exemplo, eu não posso transferir o tier de um item com nível 5, ou seja, que possui classificação 3 ou 4, para um item com classificação 1 ou 2, pois o máximo que esse item pode receber é tier 1 ou 3. Esse processo de transferência ele tem um custo determinado também por uma tabela que está no nosso site, sendo necessário também quantia de Gold e Exalted Core. Nesse processo, diferente da fusão, não há chance de falha. Então, como vocês podem conferir aqui na nossa tabela do site, há um custo de variável de Gold e um custo fixo por nível de classificação na quantidade de Exalted Core. Esse processo de transferência e o de fusão, eles ficam registrados nessa tabela History, onde fica então registrado para controle do jogador. Basicamente, o funcionamento é esse. Eu vou simular aqui uma transferência só para vocês verem como funciona. Então, vamos supor que eu queira transferir o tier da Amazon Armor para o Demon Helmet. Então, aqui tem o custo de itens, né? E aqui o custo de Gold. Sigo com a transferência, processo concluído, sem falhas. E aqui a Exaltation Chest com o Demon Helmet já com o Tire recebido. Então, esse é o funcionamento básico do sistema. Agora eu vou falar sobre alguns pequenos detalhes. No canto direito, junto dos demais botões, há um deles que abre a janela da Exaltation Forge. Porém, neste caso, as abas que ficam disponíveis para uso são a de Transfer e History. Para fusão, o jogador precisa ir até a forja, ou caso tenha uma house, ele pode adquirir um item chamado Portable Forge, para usar direto de dentro da casa. Existe um outro item auxiliar chamado Tier Remover. Basicamente, ele serve para zerar o tier de um item que passou por fusão. Isso possibilita que um item com Tier 2, por exemplo, possa ter o tier zerado para receber um tier maior pelo processo de transfer. Vamos simular aqui então, esse é o item, Tier Remover. Vamos usar ele no Demon Helmet. Pronto, tier zerado. Por fim, como já devem ter notado, quando o item sobe de tier, ele recebe um ícone, um badge, no canto superior direito do slot, indicando o nível do melhoramento. Então aqui há vários itens, como a Magic Sword e os demais, que ficam com o ícone indicativo do nível de tier. Basicamente é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu!